sentimos. Não tem como fugir da tua presença. O Senhor sabe tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, sentimos, desejamos. O Senhor sabe o mais íntimo do nosso ser. Deus, especialmente hoje, nós iniciaremos um livro que mexe com muita gente. Durante a semana, alguns irmãos já falando a respeito do livro vieram comentar que começaram a ler e sentiram aquela sensação que só Eclesiastes sabe fazer muito bem, uma sensação de tristeza misturada com angústia e de vez em quando uma pitada de alegria. Senhor, é um livro difícil de ler, um livro difícil de pregar, como alguns pastores já falaram na história da igreja. Alguns até, Senhor, o Senhor sabe, decidiram não pregar na igreja a vida inteira que foram pastores. Senhor, que esse livro seja útil na igreja em Caxamorra. Que saiamos daqui com uma visão clara de quem o Senhor é, do que a vida é. É a nossa súplica, sincera. Oramos pedindo perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, orando, falei algo que me surpreendeu. Na história da igreja, alguns homens assim bem conhecidos decidiram não pregar Eclesiastes na igreja. E aí quando é assim, alguém que a gente não concorda muito, não conhece, a gente olha e deixa passar. Mas quando você vê gente muito boa falar isso, chama atenção. Você até se pergunta, liga para o Arthur e fala para a gente não continuar. Eclesiastes é um livro difícil de ler, difícil de engolir. Eu não acho que Eclesiastes é um livro difícil de entender. Só é difícil de aceitar mesmo. Eclesiastes fala a respeito da vida, fala sobre o sentido da vida. E eu queria começar essa meditação perguntando para vocês o que é a vida para vocês. Se alguém desse a oportunidade para você de pensar a respeito da vida ou de responder essa pergunta, quantos parágrafos você usaria? Se num trabalho da faculdade, da escola, te dessem um papel, eu ia falar folha ao maço, pautada, mas eu não sei se os mais novos sabem do que eu estou falando, né? Não sei se ainda tem isso. Mas era assim que eram os trabalhos na minha época, folha ao maço, pautada, você tinha que escrever alguns capítulos, no máximo tantas linhas. É assim ainda? É assim ainda, Giovana? É assim aqui, professora, tá bom. Quantas linhas você precisaria para responder essa pergunta, qual é o sentido da vida? Quando você ouve essa pergunta, isso te move positivamente ou negativamente? Quando você pensa a respeito do que é a vida, do que você, do que nós estamos fazendo aqui, te deixa mais feliz ou mais triste? Qual o sentido da vida é um pouco do que vamos pensar nos próximos 6 meses. Serão 6 meses em Eclesiastes. Ficamos 6 meses no Salmo 119, ficaremos 6 meses em Eclesiastes se a gente sair daqui bem. É a nossa esperança. Então, de maneira geral, o livro trata a respeito disso, qual o sentido da vida, e se eu for um pouco mais pessoal, assim, qual é o sentido da sua vida? Como que você responderia? O que você já fez na sua vida? O que foi a coisa mais importante da sua vida? O que na sua vida que aconteceu foi a coisa mais importante positivamente? O que foi a coisa mais triste que aconteceu na sua vida? Qual a sua maior conquista? Qual é o maior sonho? Qual o seu maior sonho? Onde você quer chegar? Calma, não vai ser uma pregação coach assim não. É porque o livro de Eclesiastes faz você pensar algumas coisas assim. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu maior medo? Pronto. Agora, quando você começa a pensar a respeito de si mesmo, a coisa fica um pouco mais pesada. Aliás, algumas pessoas dizem que a gente não gosta de ficar em silêncio justamente por isso. Muito tempo em silêncio, algumas perguntas começam a aparecer, aí você bota logo uma música para ouvir para você não pensar muito nisso. Aliás, é bem comum da nova geração, a gente vai falar de gerações, andarem sempre com fone de ouvido.
É muito comum mesmo, sempre com fone de ouvido. Não deixa nunca o silêncio chegar, porque é difícil lidar com silêncio. A gente vai lidar com silêncio nos próximos 6 meses. E com uma pergunta um pouco difícil. O que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido de tudo isso que eu faço? E quando a gente falou na semana passada que começaríamos Eclesiastes aqui, na quinta-feira seguinte, um irmão aqui no estudo, e a gente tem estudo toda quinta-feira, estamos estudando Mateus, um irmão aqui no estudo, no final do estudo, falou assim: vamos propor para o patrimônio colocar cinto de segurança nas cadeiras? E foi uma brincadeira, obviamente. A brincadeira é porque a gente vai começar a estudar Eclesiastes. Foi uma brincadeira, mas eu fiquei pensando, para que o cinto? O cinto, na ideia de que as pessoas vão querer sair correndo, não vão querer ouvir até o final, não vão aguentar? Ou podia ser aquele cinto que a gente coloca, prende numa montanha-russa, porque a aventura é boa. Eu confesso aos irmãos que eu acho que a gente vai precisar de cinto mesmo. Às vezes é porque vai dar vontade de ir embora enquanto a gente estiver lendo. Às vezes é porque Eclesiastes faz a gente se sentir assim mesmo, numa montanha-russa. Aquele frio na barriga de pensar em coisas que a gente não costuma pensar. A gente vai começar hoje Eclesiastes. Eu, particularmente, começo Eclesiastes com um pouco de temor. Com muito temor. Primeiro, pelo que eu falei no início, alguns homens não quiseram começar Eclesiastes na igreja. E segundo, porque é um livro que de verdade mexe com a gente. É um livro que vai naquela ferida que está quase cicatrizando, que você não quer mexer e mexe. Joga mais uma coisa que alguns não vão entender, mertiolate. Arde. Hoje não arde mais, eu sei disso, mas ardia. Mas é para sarar. Eclesiastes faz a gente ver, ou faz a gente, de fato, pensar em coisas que a gente não costuma deixar a mente chegar. Agora apertem os cintos. Puxem a fivela, apertem o cinto e você já pode ouvir o barulho das rodas começando a se movimentar. O guardinha já liberou. Você está diante da primeira descida. Começamos Eclesiastes. Eclesiastes começa no verso 1 dizendo assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Assim começa o livro de sabedoria que tanto intriga a gente. O texto diz, palavra do pregador. No original, coelete. Não importa muito como que é falado. O ponto é, alguns vão dizer que é Salomão, outros vão dizer que não. Lutero era categórico, não foi Salomão. Algumas pessoas, depois de Lutero, começaram a discutir isso. A gente não vai entrar nessa briga de gente grande. Eu não vou entrar nisso. Eu não sei se foi ou não Salomão. Eu inclino mais para ser. Eu me inclino mais para a ideia de que foi Salomão quem escreveu. Mas eu sei que tem gente muito boa que acha que não. Isso não importa muito. O ponto que a gente sabe é que era alguém que falava para uma multidão, falava para um povo. O termo no original, pregador, dá a ideia de alguém que, diante de um povo, fala a respeito de coisas sábias. Um sábio. Alguém que sabia o que estava falando, alguém que conhecia a respeito daquilo que falava. O pregador. Na nossa tradução, pelo menos na minha, está escrito o pregador. Não sabemos quem é, mas sabemos que é alguém que escreve para um povo que, de fato, está escutando. Do que ele está falando? Primeiro, quem está falando? O pregador. Alguns falam que é Salomão, outros falam que não. Segundo, o que ele fala? E agora, a gente começa a caminhar no entendimento do que, de fato, o Eclesiastes quer nos ensinar. O pregador fala a respeito do sentido da vida.
E a gente já tentou, eu digo, a igreja, na história da igreja, já houveram muitos que tentaram resumir o livro de Eclesiastes em uma frase. É difícil fazer isso, porque como é um livro de sabedoria, ele trata de diversos temas. A gente vai perceber isso. Mas, de forma geral, parece que algumas coisas sempre se repetem. Uma das coisas que mais se repete é o termo viver debaixo do sol e o termo vaidade. Vaidade aparece o tempo inteiro no livro de Eclesiastes. A vida é vaidade. Então, eu vou caminhar junto com alguns irmãos nossos que tentam resumir o livro de Eclesiastes em uma frase dizendo assim: Eclesiastes quer nos ensinar que sem Deus a vida não tem sentido. A tentativa, me parece, a melhor conclusão de Eclesiastes seria essa: sem Deus nada tem sentido. Enquanto nós formos caminhando pelo livro, nós vamos entender que o autor desse livro vai mostrar em blocos separados por que o trabalho não faz sentido sem Deus, por que o casamento não faz sentido sem Deus, por que ter dinheiro não faz sentido sem Deus, por que os filhos não fazem sentido sem Deus. No fim das contas, o que ele quer dizer é que tudo que você fizer nessa vida, se não for diante de Deus, não faz sentido. Já sabemos quem escreveu, já sabemos por que ele escreveu, e antes de entrar no texto dessa noite, eu queria que você pensasse para quem ele escreveu. De novo, é um livro de sabedoria, a gente não consegue entender muito bem, de fato, para que tipo de pessoa ele está escrevendo, que grupo ele está escrevendo, mas à medida que você vai lendo o livro, você vai percebendo a característica desse povo. Então, escutem comigo algumas características do povo que estava lendo ou ouvindo o que o pregador falava. Era um povo que confiava muito em si mesmo e confiava que se ele se esforçasse muito, teria retorno do seu trabalho. É um povo que falaria algo como o que a gente ouve hoje: se eles acordam 6, eu acordo 5. Enquanto eles estão dormindo, eu estou trabalhando. Era um povo assim. Era um povo que desejava ser rico. A palavra lucro aparece diversas vezes. E a ideia que nos traz aqui é que eles falavam muito de lucro. Lucro. Eles queriam lucro. Era um povo que queria ser feliz. Era um povo que buscava a todo custo prazer. Todo tipo de prazer. Era um povo que se importava com mudanças de governo. Era um povo que se importava com a sua imagem. E, por fim, era um povo que era muito interessado em ser produtivo. Sempre de um lado para o outro. Buscando cada vez mais produtividade. Não está falando da gente, não. É do povo que ele escreveu. Mas parece com a gente, não parece? Parece com a gente também é assim, um povo interessado em produtividade, se importa muito com imagem, fica meio mexido quando o governo vai para A ou vai para B, está o tempo todo buscando prazer, tem vontade de ser feliz, tem vontade de ser rico. E por fim, acha mesmo que se eu trabalhar duro, eu vou ter algum tipo de retorno. Esse era o povo que estava ouvindo o pregador. E é interessante perceber como eles eram parecidos conosco, porque agora o livro faz sentido para a gente. O que esse pregador poderia falar para a gente? Esse povo que é assim, como esses que ouviam esse homem. O livro de Eclesiastes é para todo tipo de gente. O livro de Eclesiastes, como alguns no passado insistiram em repetir, é um livro que é para os salvos em Cristo Jesus, mas também é um livro para se ler com os que não são salvos. Ele dá uma visão filosófica da vida profunda, extremamente trabalhada. Aliás, vocês vão ver, junto comigo, que diversos autores, poetas, filmes, insistem em relembrar trechos de Eclesiastes. Eclesiastes é para você que crê em Jesus e para você também que não crê. Eclesiastes fala a respeito da vida. Em algum momento da história da igreja, já brigaram para tirar esse livro da Bíblia, porque é um livro que eles diziam triste demais, pessimista demais. Mas
Me parece que Eclesiastes não é um livro pessimista demais. Parece que Eclesiastes é um livro realista demais, que olha a vida como de fato ela é e escancara diante de nós a realidade de tudo que a gente vive. A vida para o pregador é vaidade. Vamos para o verso 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Você começaria um livro assim? Se você quisesse vender, ser um best-seller. Você começaria dizendo que, olha, a vida não serve para nada, a vida é vaidade. Óbvio que não. É um livro que talvez não venderia. É um livro sincero demais. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Na minha tradução, 12 palavras, pelo menos na minha Bíblia, 5, a palavra vaidade aparece. Uma palavra importante. Aliás, a palavra vaidade aparece 38 vezes no livro de Eclesiastes. Não dá para a gente olhar para essa palavra de forma, assim, despercebida. Nós vamos ouvir isso aqui algumas vezes. Vaidade. Como que está na sua Bíblia? Na minha, está escrito vaidade mesmo. Em algumas Bíblias, provavelmente está escrito inutilidade. Em outras, ilusão. As mais recentes estão escritas sem sentido. A vida, para o pregador, é isso. Vaidade, inutilidade, ilusão, sem sentido. Realmente é um livro que começa deixando a gente um pouco angustiado. A Bíblia está dizendo para a gente. Porque não é um livro qualquer. A Bíblia está dizendo para a gente que a vida é vaidade. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A palavra no original não é vaidade. Vaidade é uma tentativa de traduzir uma palavra que no original, não sei se é assim que se fala, é ebel. Vaidade no original é fumaça, vapor. Então, se a gente relesse o verso 2 do capítulo 1 de Eclesiastes, é como se o pregador estivesse dizendo: a vida é vapor, a vida é fumaça, a vida é transitória, a vida é passageira. Tudo aqui é vapor. É algo que você não consegue agarrar. É algo que você não consegue pegar, é algo que você não consegue prender, é algo que passa assim, de forma fugaz, rápido. A vida passa, a vida é vapor. E eu sei que se você ainda está na casa dos 20, você ainda não sente isso de forma tão firme. E você nem precisa chegar na casa dos 30, 40, é só você pegar uns livros de pessoas dos 30, 40, 50 falando a respeito da vida, e eu gosto de fazer isso. Pega um livro de um homem que escreveu com 20 anos, depois pega essa mesma pessoa falando da vida com 60 anos. É muito impactante, muito. Porque à medida que os anos vão passando, você vai percebendo como a vida realmente passa assim, por entre os dedos. A vida é vapor. A vida é fumaça. A gente tentou traduzir isso e disse que a vida é vaidade. Eu não sei se é a melhor forma de traduzir, mas a ideia é essa. Não faz sentido, é inútil, é uma ilusão. A vida passa. A vida é como um vapor. O Salmo 78, que nós lemos aqui, fala disso. O Salmo 78, verso 3 diz: pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Assim como Tiago, no capítulo 4, verso 14, diz: vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. É assim que Tiago fala a respeito de nós. Vocês que estão lendo o livro de Tiago, a carta de Tiago, vocês são como neblina que logo desaparece. Vocês são isso mesmo. Aliás, todos nós somos vapor, fumaça, vaidade. O livro de Eclesiastes começa dizendo que a vida é isso. Frágil, um sopro que não dá para agarrar. Assim começa a primeira descida de Eclesiastes.
Não dá um frio na barriga? Eu não sei se o cinto é para você continuar aqui ou se é porque você está gostando da ideia, mas continua preso aí na cadeira, que a gente vai descer um pouco mais agora. Porque o livro de Eclesiastes começa falando a respeito da vida de forma geral e agora ele vai dizer assim, não vou falar só da vida não. Vamos começar com as partes que eles gostam muito. Vamos falar de trabalho, de amor, de vida, de casamento, de sentido, dos filhos. Vamos começar pelo trabalho. Então, ele, no verso 2, diz que a vida não tem sentido nenhum e que a vida é vaidade, e agora ele vai dizer, o trabalho é vaidade. Verso 3. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Alguém poderia dizer, não, a minha vida faz sentido sim, eu sou um grande comerciante, eu sou um empreendedor, eu sou um diretor, eu sou um CEO, olha onde eu cheguei. Então, Eclesiastes começa falando a respeito de trabalho, dizendo que não há proveito nenhum no trabalho, nessa vida aqui, debaixo do sol. As pessoas insistem em dizer que a vida vale sim, que você tem que acordar cedo, de preferência mais cedo que os outros, trabalhar enquanto eles estão dormindo, enquanto a Bíblia vai pelo caminho contrário e diz assim, olha, tudo o que você faz debaixo do sol não faz sentido nenhum. Que proveito tem o que você faz debaixo do sol? A Bíblia agora faz a gente pensar a respeito daquilo que a gente mais gasta tempo, seja trabalhando fora de casa, seja trabalhando dentro de casa. Trabalhar. Eclesiastes começa dizendo que não faz sentido isso que a gente está fazendo. Aliás, pensem comigo, você começa no ensino fundamental e como a minha filha está ansiosa, não para entrar na outra salinha dela, mas é porque na outra salinha as crianças andam de patins e ela não pode andar de patins ainda. Então ela está dizendo, papai, eu quero chegar no dia que eu vou andar de patins, no tamanho daquelas crianças. E então você cresce um pouquinho, você chega no ensino fundamental e pensa, cheguei, agora vai ter o ensino médio. E aí você vai trabalhar, estudar, fazer uma prova aqui, outra prova lá, e aí você entra no bendito ensino médio, e quando você entra no primeiro dia, o que vão te dizer? Bom, agora você tem que saber o que você quer fazer da vida. O que você vai fazer da faculdade? E são 3 anos assim, que você vai estudar e entrar na faculdade, e aí quando você entra na faculdade, chegou no ápice da sua vida, a primeira coisa que vão te dizer, que vão chegar na sala, vai ter aquela professora ou professor que vai dizer, você já tem LinkedIn? Você tem que ter LinkedIn, porque você tem que arrumar um estágio. E aí você vai correr por esse estágio. E aí você vai ficar muito feliz, porque vai chegar o dia que você vai encontrar aquele estágio e quando você entrar na empresa, você é o estagiário. Aí você tem muitas coisas para fazer ainda. E aí você vai trabalhar, crescer e se aposentar. Eclesiastes está dizendo para você, não faz sentido. E agora? Qual o sentido todo esse esforço que você faz aqui, debaixo do sol? É uma pergunta. Qual o sentido? Você saberia responder a pergunta do pregador? Qual o sentido todo o esforço que você faz aqui, debaixo do sol? Abrindo um parênteses aqui, vai ter resposta para isso, tá? Então, e se você sair no meio da pregação, você, por favor, você comenta com alguém, fala com o pastor Arthur, fala comigo, não vai embora para casa só com isso na cabeça não, porque isso é difícil. É por isso que a gente não deveria ler Eclesiastes por parte. Leia Eclesiastes inteiro. Aliás, a primeira vez que eu li Eclesiastes inteiro foi com um amigo meu, chamado Maciel, junto com o meu sogro, Almir. Não sei se ele lembra disso, você lembra? Foi a primeira vez que eu li Eclesiastes. A gente foi na casa dele de manhã, e a gente decidiu ler um livro e lemos Eclesiastes juntos. Leia Eclesiastes inteiro, de uma vez só. Porque se você para só no capítulo 1, você, ainda mais se for numa segunda-feira, aí já era. Aí acaba a sua semana toda. Você vai olhar o capítulo, vai falar, o que eu estou fazendo aqui? Tem que ter sentido isso tudo que eu estou fazendo. Mas voltando, você passa 2 anos na educação infantil, 9 anos no ensino fundamental,
3 anos no ensino médio, e se você fizer um superior de 5 anos mais ou menos, você fica em média 19 anos trabalhando. Se você fizer medicina, já sobe um pouquinho e vai para estudando. Vai para 24 anos estudando. Mas se você quiser fazer uma pós, um mestrado, doutorado, vai somando um pouquinho aí. São 20 e pouco, 30 anos estudando. O velhinho de Eclesiastes olha no fundo dos teus olhos e pergunta: por quê? Por que você faz isso? Por que você está fazendo isso? Para que você está fazendo isso? Não é difícil? Uma pergunta ruim de ouvir. Aliás, eu não quero ouvir isso. Me deixa estudar. Eu já estou na beira, quase me jogando, não quero estudar. Aí você fala isso, agora que eu não vou estudar mesmo. Ainda vai falar que é culpa do pastor, que falou que a vida não faz sentido nenhum e nem estudar. Não, não é isso. Vamos até o final. Calma. Mas o pregador está dizendo isso para você agora. Qual o sentido de tudo isso que você faz? Vale a pena? O pregador está dizendo que tudo o que você faz debaixo do sol é vaidade, é vapor. De que importa o trabalho do homem nessa terra debaixo do sol? É a pergunta, ou a primeira pergunta, que o pregador faz para nós. No início do livro, mexe com uma das coisas que os psicólogos, os teóricos do pensamento humano vão dizer que é uma das bases da mente humana, o trabalho. Ele vai lá, chega nessa base e quebra e diz: vapor, vapor. O pregador sai desse momento e entra ainda mais na ideia de que isso não faz sentido a partir do verso 4, dizendo que todas as coisas que acontecem na nossa vida também não têm valor nenhum. Olha o que o verso 4 vai dizer. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá, eles voltam a correr. Agora, a ideia aqui é que as coisas na vida se repetem. E não tem nada novo nessa terra. A ideia é que elas se repetem tanto que cansa. Cansa. Uma experiência que eu acho que qualquer pessoa que lida com pessoas assim continuamente, um dia percebe, é que os problemas são muito parecidos. Eu acho que professor, psicólogo, líderes, pastores, têm essa sensação. Acho que nos primeiros anos as coisas são muito diferentes e depois é problema no casamento, problema com o filho fez isso igual aquele outro que fez isso, aquele faz isso, é muito parecido uma coisa com a outra, as coisas se repetem. O marido sempre reclamando das mesmas coisas da mulher, a mulher sempre reclamando das mesmas coisas do marido, os problemas do trabalho são muito parecidos, muda o nome, muda o chefe, mas é tudo igual. O pregador diz: geração vai, geração vem, a terra permanece para sempre. E ele vai dar exemplos de natureza. A natureza, ele traz o sol, diz que ele vem, ele levanta e depois se põe, e depois nasce de novo, e aí ele continua nessa repetição monótona. Ele também fala do vento, o vento que se mexe um pouco mais que o sol, ele vai dizer, ele sim, se mexe um pouco mais, vai para lá, para cá, mas depois ele volta para o seu circuito. Fala dos rios que correm, caem no mar, e o mar nunca transborda. Vai para o rio, volta para o mar, vai para o rio, volta para o mar. Repetitivo. Ele chega a dizer que dá canseira. Aliás, é interessante essa ideia, né? Que as pessoas estão correndo para um lado para o outro, que o sol vai de um lado para o outro, o vento vai para um lado para o outro, mas não tem nada novo de fato. Você já se sentiu assim? Correndo, 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 correndo. Você está sempre ocupado, sempre correndo, sempre a vida está difícil, está meio apertada, e no fundo você está correndo, correndo igual um hamster. Correndo naquela rodinha, correndo, correndo, correndo. O pregador vai dizer, cansa, isso cansa. E é legal ele dizer que geração vem, geração vai e vem. Porque em outros momentos da Bíblia, o texto vai dizer, geração vem e vai. E nesse ela diz, vai e vem. A ideia é um pouco diferente, é para dizer assim, olha, não importa muito.
uma geração vai substituindo a outra e nada novo é criado de uma geração para outra. Os problemas são muito parecidos, os questionamentos são muito parecidos e os mais velhos sempre vão falar que na época deles não era assim. É tudo muito igual. Geração vai, geração vem e tudo se repete. Hoje, eu creio que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 gerações. Geração silenciosa, quem tem a partir de 80 anos para cima, e a gente tem gente aqui. Baby Boomers, de 61 aos 79. Tem aqui também, tenho certeza. Geração X, dos 45 aos 60. Geração Y, dos 29 aos 44. Geração Z, dos 13 aos 28. E geração Alfa, do 0 aos 12 anos. Geração vai, geração vem, e tudo se repete. A verdade é que nada muda, as guerras são as mesmas, os problemas são os mesmos, e de fato, por mais estranho que pareça, por mais que você prometa que você não vai falar como seus pais falavam, você vai falar. Eu sei, parece que não, mas vai. Esses dias mesmo eu me peguei falando assim, caramba, não tem ninguém no condomínio, as crianças não brincam mais na praça. Aí eu falei, meu Deus do céu, saiu isso da minha boca mesmo? Eu jurei que eu não seria assim, tão igual aos meus pais. Geração vai, geração vem, e não tem nada novo debaixo do sol. Tudo se repete. O verso 8 vai dizer, todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não. Já existiu em tempos passados, muito antes de nós. É a ideia mais interna e profunda daquela angústia que a gente sente de que não tem nada realmente novo no mundo. Eu sei que você ganhou o celular novo, mas se ele é um iPhone 12, já tem 13, 14, 15, 16 Plus, Ultra Power. E ano que vem o 17, 18, 19. O trabalho novo já não enche mais os olhos. O cargo novo, aquele que você tanto almejava, já também passa despercebido. O carro novo, a escola nova, os amigos novos, o casamento, os filhos, a língua nova que você acabou de aprender. Os amigos, o cabelo. Muda o cabelo. Muda o cabelo que vai dar certo. A gente chega a pensar assim, sabia? Muda o estilo, muda o cabelo, muda a roupa. Só não contrata alguém para te motivar, não, que aí já é baixo demais. Olha, não precisa ser crente para pensar isso. Não é um livro para crente só. É um livro para a gente. A gente é assim. Nada novo. Em algum momento você vai se dar conta que você não é assim, tão diferente. Em algum momento você vai se dar conta, como o pregador se deu conta, de que as coisas se repetem, e que o novo não chama mais atenção. Em algum momento, os movimentos serão parecidos com aqueles que tiveram lá atrás. Há um tempo atrás, teve um movimento aí lá no centro do Rio, que a gente se pintou. Algumas pessoas daqui da igreja, não vou botar na frente aqui não. Alguns que estão aqui estavam comigo naquele dia também. A gente era jovem demais. Eu nem sabia o que eu estava fazendo, de verdade mesmo, nem politicamente. Mas eu estava lá. Eu olhei para alguns que estão rindo, não vou olhar para quem estava comigo naquele dia, não. A gente era bem novo, ali no Novo Campo Grande, pintamos a cara, fomos para a rua. De verdade, só estava lá me divertindo, estava muito legal. Foi bem intenso. Até que quando você vê a história mesmo, já aconteceu tantas vezes isso. E eu me sentia assim tão novo, tão diferente do que eu estava fazendo. Mas não tem nada novo, nada. Mas eu estava lá. Foi uma história para contar. Não era nova, mas eu estava lá. E eu até falei, meus filhos vão ver no livro. Não sei se vai aparecer no livro, não. Fazem muitos anos mesmo, eu era bem novo. Eu não sei se você já sente isso. Mas não tem nada novo. Não tem nada novo para ser criado de fato. As coisas são assim, cíclicas. E um dia você vai se unir a algumas falas que estão atrás de você.
e ficar emocionado com algumas músicas, como, por exemplo, a música que ficou eternizada na voz de Elis Regina, que diz assim: minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Ou você vai se perceber no ônibus, no carro, no trem, cantarolando de alma, assim: você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende os seus pais. Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, são crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? A verdade é que aquilo que eles falaram lá atrás se repete, o sentimento volta, e a vida é assim, cíclica. Não tem nada novo debaixo do sol. E agora, porque a gente precisa acabar em algum momento, senão a gente sai daqui extremamente depressivo, ele termina no verso 11 dizendo assim: já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Agora, ele já falou da vida, falou do trabalho, falou dessa monotonia da nossa história. Então ele diz assim: a sua história mesmo, não faz sentido nenhum. Não vai ter memória sobre quem você é, e nem sobre quem já foi, e nem sobre quem virá. Tudo será esquecido. Debaixo do sol, todos os nomes serão esquecidos. Então, se você for alguém comum, não muito importante, você vai ser aquela pessoa que talvez fez muito bem para sua família, para os seus filhos, e aí os seus filhos vão falar de você para os filhos dele. E aí os filhos dele vão ter algumas fotos suas para falar para os filhos deles. Agora, os filhos dos filhos, aí já está muito lá atrás. O filho do filho do filho, Ítalo, quem foi? Não, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Agora, na época que a gente vive, onde temos muitas fotos e vídeos, é bem provável que a gente tenha a oportunidade de ter mais imagens dos nossos antepassados. Mas, sinceramente, vai ser aquele dia chuvoso, que você não tem nada para fazer, que você vai pegar e vai falar assim: como que era o meu tataravô? Aí você vai lá buscar. Até que você vai perceber que quando você vai subindo, vai aumentando o número de pessoas. Aí você vai falar: para que eu vou ver a foto de todo mundo aqui? Chega. Tá bom, fizeram o que puderam. Nós seremos esquecidos. Nós, se formos muito bons mesmo, assim, se você fizer uma coisa muito legal, muito importante, talvez a estrada de Cachamorra se chame Estrada Renan Maia. Isso pode acontecer. Mas aí não vão saber também quem é Renan Maia de qualquer jeito. Mas pelo menos teu nome vai ficar lá. Isso acontece às vezes. Nomes de edifícios, nomes de estradas. Eclesiastes termina esse primeiro bloco dizendo: a sua memória dos que já foram e dos que virão também, vaidade, vapor. E agora? Por isso que a gente não deveria ler Eclesiastes assim em parte. Se você lê isso numa segunda-feira, você para e você liga para o chefe e fala: não vou mais não? Por quê? Porque é tudo vaidade. Não faz sentido nenhum. Então, como ler Eclesiastes? Nós lemos o trecho da meditação dessa noite. Pensamos a respeito do que o pregador quer nos ensinar. Agora, como que eu deveria ler Eclesiastes de forma que Eclesiastes seja parte da mensagem do Evangelho? Porque é. Primeira coisa, que é muito importante, é entender que Eclesiastes é escrito para que todos aqueles que vivem a vida debaixo do sol entendam que a vida debaixo do sol não faz sentido nenhum. Agora, primeiro a gente precisa entender o que é a vida debaixo do sol. Percebam que o termo vida debaixo do sol aparece ali no início do livro. Quando ele diz que o trabalho não faz sentido, ele vai dizer que tudo que a gente faz aqui debaixo do sol não faz sentido. Nos dá a ideia, pelo menos mínima, de que existe uma outra vida que não é debaixo do sol, que de alguma forma deve dar algum sentido para isso tudo, mas debaixo do sol, não. Então, trazendo a história geral, só para a gente não sair nos próximos domingos aqui bem tristes, é que Eclesiastes vai caminhar nessa montanha russa na ideia de quão inútil é a vida
quando ela é vista, enxergada, vivida, distante de Deus. Viver debaixo do sol é o termo que o pregador usa, aliás, usa 29 vezes durante o livro, para nos ensinar que essa vida sem Deus não faz sentido. O pregador, ele vai nos dizer que a vida é vapor, é vaidade, mas debaixo do sol. O que é a vida? A vida é isso, se você vive debaixo do sol. Então, por isso que Eclesiastes é sim um livro para crentes e não crentes. Se você não é crente, essa é a sua vida. Bem-vindo. A sua vida é uma vida vivida debaixo do sol. Vapor. Vai passar. Você vai passar. O seu nome será esquecido. O seu trabalho não faz sentido nenhum. E tudo vai ser tão ligeiro, tão fugaz, que em algum momento, eu sei, em algum momento, quando as músicas baixarem, quando não tiver nada muito legal para te dar prazer, você vai perceber que o pregador está falando faz sentido. A vida debaixo do sol, a vida sujeita a essa vaidade, é a vida de todos aqueles que decidiram não olhar para o alto. Então, uma imagem que eu queria que os irmãos tivessem durante todos os próximos 6 meses aqui, que foi usado muitas vezes ao longo dos anos na história da igreja, é que Eclesiastes foi escrito como uma malha, um tecido, com linhas na horizontal e linhas na vertical. Um tecido que vai se entrelaçando e fazendo você se sentir extremamente angustiado, quando ele fala a respeito da vida debaixo do sol. Mas também, em alguns momentos, ele vai apresentar algumas linhas na vertical, indicando que, de alguma forma, parece que, quando eu olho para o alto, a vida faz sentido. E Eclesiastes vai caminhando por entre os versos, dizendo para você, se você só olha para essa vida na horizontal, nada faz sentido. Mas a partir do momento que você enxerga essa vida como algo criado por Deus e para Deus, tudo faz sentido. Em alguns momentos, nessa montanha-russa que estamos todos presos aqui, a gente vai descer nas profundezas como na noite de hoje. Em outros ele vai falar sobre amor, em outros ele vai falar sobre casamento, em outros ele vai falar a respeito de vestir roupas novas e ir para a festa sim, porque você é novo e precisa aproveitar a vida. E é difícil entender Eclesiastes, porque tem momento que parece que ele é até contraditório. Tem momentos que você fica se perguntando, é a mesma pessoa que está escrevendo que escreveu o capítulo anterior? Porque a vida é um pouco assim, não é? A vida tem dia que você está extremamente feliz e tem dia que você queria não ter nascido. Eclesiastes é alguém que senta na sua frente e diz como a vida é, de forma nua e crua. A vida é mesmo assim. Agora, olha o que Paulo, lá em Romanos capítulo 8, verso 19, vai dizer. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Verso 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Aqui a gente tem a resposta do que é essa vida de vaidade, de vapor. A vida, o mundo, a criação está sujeita à vaidade porque o homem um dia pecou. Paulo vai dizer para nós que a terra inteira aguarda o dia em que ela não vai mais estar sujeita à vaidade. Paulo que explica para a gente o que Eclesiastes estava nos falando. Ele está dizendo, um dia Deus criou as coisas de forma perfeita, então o homem pecou, e porque o homem pecou, tudo virou vaidade. E a Bíblia tem algumas coisas impressionantes, e assim, se a gente for mergulhar nisso, a gente ficaria horas. Mas é muito interessante, e só para os irmãos terem uma ideia, eu vou indicar aos irmãos lá no grupo da igreja um livro para os irmãos lerem a respeito de Eclesiastes, só para os irmãos terem uma ideia da relação de Gênesis com Eclesiastes, com o Novo Testamento, é que o primeiro assassinato da história, o primeiro, se chamava Abel. Traduzido? Abel. O que significa? Vaidade, sopro, fugaz, vapor.
A ideia é que desde a queda do homem, a criação, a humanidade foi sujeita a tudo aquilo que a gente tenta traduzir de diversas formas, mas a inutilidade, fugacidade, vapor, fumaça. O corpo, agora sujeito à vaidade, o corpo adoece. O amigo abandona, o irmão mata, o marido trai, o rei é déspota, vaidade, vapor, é bel, inútil. A vida debaixo do sol, a vida distante de Deus, não faz sentido. Essa é a mensagem para quem não é crente. A mensagem para quem não é crente é essa mesmo, ponto final. E é justamente por isso que a gente costuma chamar da mensagem do Evangelho de boa nova, de boa notícia. Porque sem a mensagem do Evangelho, a vida inteira é isso, inútil, vapor. Até que em determinado momento da história do universo, alguém que estava acima do sol interfere na história, ultrapassa o sol e vem habitar conosco. Tabernacular conosco. Jesus. Agora, tudo faz sentido em Jesus. O homem que estava acima do sol entra na história e faz com que, primeiro, lá no começo, o trabalho que não faz mais sentido, o trabalho que distante de Deus não fazia sentido, o trabalho, aquele mesmo que lá no Éden, quando o homem peca, Deus vai dizer que agora do suor do seu trabalho, que você vai sustentar a sua família, o trabalho que lá no Éden era bom. Aliás, no céu a gente vai trabalhar, tá? Então quem não gosta de trabalhar, no céu vai ter trabalho. A diferença é que no céu, como no Éden, o trabalho não tinha cardos e abrolhos, não tinha dificuldade, não tinha pecado. Para quem vive debaixo do sol, que faz tudo olhando para os homens e só para os homens, o trabalho não faz sentido nenhum. Mas olha o que 1 Coríntios capítulo 15, verso 58 vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Agora, Coríntios vai dizer para nós, ou a carta aos Coríntios vai dizer para nós, que o trabalho não é vão. O contrário do que a carta ou do que o livro de Eclesiastes está nos dizendo, que o trabalho é vapor, que o trabalho é vão. Por quê? Qual é a única diferença? É que o trabalho debaixo do sol não tem sentido nenhum. O trabalho no Senhor tem sentido. Agora o trabalho faz sentido, agora estudar faz sentido, agora tudo que a gente faz sentido, porque no Senhor tudo faz sentido. É em Jesus que o sentido aparece, é acima do sol que o sentido volta. Jesus é aquele que dá sentido a tudo que fazemos aqui. Aliás, esse é o resumo da vida humana. Adorar a Deus e ser feliz nele. Tudo que nós fazemos é adoração. Tudo. Tudo. Seja você trabalhando na igreja, fora da igreja, seja você um bombeiro, seja você um professor, um engenheiro, um médico, um político, um carpinteiro, tudo agora faz sentido em Jesus. No Senhor, o trabalho não é vão. Sobre aquela ideia de ser algo repetitivo, Cristo entra na história. E em alguns momentos, e não é por acaso, ele se apresenta como aquele algo novo. A história era cíclica, nada novo aparecia, até que aquele que estava acima do sol entra na história, e a gente chama essa história de história da redenção, e entrando na história ele nos apresenta algo novo. Cristo é esse novo, que entra na história. Vós sois de cá de baixo, diz Jesus. Eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo. Eu deste mundo não sou. Agora, em Jesus, nós temos um homem que veio ao nosso encontro e apresenta algo novo. Não só algo novo aqui, mas uma promessa de algo novo de verdade. E viu o novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas.
É Jesus quem ressignifica o trabalho. É Jesus também que se apresenta como algo novo que o pregador vai dizer, não tem. É porque não tem mesmo, debaixo do sol. Mas quando aquele que veio de acima do sol e entrou na nossa história, chegou até nós, ele nos trouxe uma boa notícia. Há algo novo aqui e há algo novo eterno. Por fim, quando termina esse trecho, o pregador diz que o nosso nome será esquecido. Não há lembrança das coisas que procederam. Eclesiastes 1:11. Jesus, porém, fala algo diferente. Diz ele, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. É Jesus, o único dessa história toda que se apresenta como aquele que não vai esquecer o nosso nome. As pessoas vão esquecer o seu nome. O seu nome será esquecido como o mesmo vapor que é a vida. Mas só há um que te chamará eternamente pelo nome. Jesus. Jesus é aquele que dá sentido a toda a nossa história. Jesus é aquele que agora, entrando na nossa história, independente daquilo que as pessoas acham de nós ou não, dá sentido à nossa vida, ao nosso nome. Lá naquele grande dia, Ele te chamará. E não importa se você morreu há 2000 anos, há 1000 anos, há 100 anos, há 1 ano, Ele te chamará. Aliás, a gente se importa muito, às vezes, com o quanto que as pessoas pensam a respeito de nós. Como as pessoas pensam a respeito de nós. Enquanto a gente, às vezes, perde tempo pensando o que as pessoas pensam de mim, a gente, às vezes, deixa passar por entre os dedos a pergunta que a gente deveria, de fato, se fazer. O que Jesus pensa de mim? Como que Ele me chama? Jesus é aquele que dá sentido a esse último momento da vida onde a nossa vela se apaga e o nosso nome desaparece. Quando Ele aqui desaparece, na eternidade Ele continua, se estivermos em Cristo Jesus. Você, tem 2 caminhos. Ou você vive o seu trabalho, seu casamento, sua vida debaixo do sol, sem olhar para Cristo, sem olhar para Deus, sem olhar para o alto. E vive essa vida de forma fugaz, como uma fumaça, como um vapor. E ela logo passa, sem sentido nenhum. Ou você olha para o alto e encontra Jesus, que dá sentido ao seu trabalho, que traz de fato algo novo e que dá sentido à sua própria história. Jesus é aquele que dá sentido a todo o resto. E além de dar sentido a todo o resto, traz a nós a vida, aquela que a Bíblia chama de vida em abundância. Fora de Jesus, nada faz sentido. Essa é a mensagem de Eclesiastes. Em Jesus, tudo faz sentido. Até aquelas coisas que a gente faz sem nada em troca. Até aquele amor sem esperar o retorno. Aquelas coisas que o mundo da produtividade não vai nunca te aconselhar a fazer, agora faz sentido para a gente, para o crente. Agora faz sentido para o crente gastar tempo, energia, pensamento, dinheiro com gente. Agora faz sentido porque em Jesus tudo faz sentido. O caminho que às vezes a gente trilha é aquele de querer mais do que o mundo pode te dar. Às vezes a gente quer mais do que o casamento pode dar, mais do que o filho pode dar, mais do que o trabalho pode dar. Às vezes a gente busca mais do que as coisas desse mundo podem dar. E Eclesiastes, nesses próximos 6 meses, vai ser como se um velhinho mesmo, olhando nos seus olhos e dizendo, olha, isso não vai satisfazer o que sua alma precisa. E em alguns momentos você vai chorar. Em outros você vai sorrir. Eclesiastes te ensina a olhar para a vida como ela é. Mas olhar para a vida como ela é também é dançar. Também é ouvir aquela música nova. Também é sair com os amigos. Gastar um dinheiro que você fica só guardando. Eclesiastes vai falar isso. Por que você faz isso?
Então, não pense que Eclesiastes vai ser só dor, não. Vai ser muita coisa boa também. Eclesiastes é a resposta para um outro cantor, que diz que é preciso saber viver. É preciso saber viver mesmo. Eclesiastes vai te dizer como viver. Como que nós deveríamos viver. A resposta? A resposta vai ser sempre a mesma. Tudo que a gente fizer, tudo que você fizer, faça diante de Deus. Lembre-se que um dia você vai prestar contas de tudo que você fez aqui. Isso parece um pouco meio chato. Parece que a gente não pode fazer muita coisa boa. Você vai descobrir que não. Mas olha, a verdade é que se você estiver vivendo uma vida debaixo do sol, sem Deus, distante de Cristo Jesus, em algum momento, quando o silêncio chegar, você vai se lembrar que tem umas pessoas aí que estão vivendo uma vida que faz sentido. A vida faz sentido. Não fora de Jesus. Não fora de Jesus. Amém. Vou orar. Senhor, nós te adoramos. Te bendizemos porque a nossa vida faz sentido. Independente se o nosso trabalho é bom ou ruim, independente se eu estou com saúde ou não estou, independente, Senhor, do meu casamento, dos meus filhos, das minhas finanças, Senhor, a vida faz sentido, porque estamos em Cristo Jesus. Senhor, nos faça permanecer em Cristo. E aqueles que não estão, Senhor, que Cristo vá até eles e os tome para si. Oramos agradecido, porque